Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Bibliologia, e nós vamos estudar hoje a aula de número 4, o cânon do Novo Testamento. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte, diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só que palavra tremenda. Agora eu vou ler esse mesmo texto, só que eu vou ler aqui numa outra tradução, que é a King James, uma tradução mais contemporânea que facilita o entendimento. Olha o que diz aqui. O mesmo texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Olha que palavra tremenda. Essa palavra, que é inspirada por Deus, não é produto da imaginação humana, ela vem de Deus, não é? O autor intelectual é o Espírito Santo, por isso que ela toca os corações, por isso que ela produz resultado, ela não volta vazia, por isso, como diz lá Salomão no encerramento de Eclesiastes, né? As palavras dos sábios são como os pregos bem fixados nos corações daqueles que ouvem. Como diz lá Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Através dessa palavra, nós conhecemos a verdade. O Senhor Jesus deixa claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz, né, João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, nós temos que conhecê-la. Não é? Nós temos que meditar nela, nós temos que guardá-la em nosso coração. Quando nós conhecemos a verdade, amados, nós visualizamos o mal, nós temos poder e autoridade dadas pelo próprio Senhor Jesus para repreender todo o mal, todo o agir das trevas. Foi assim que o próprio Senhor Jesus fez. Lembrando que o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele também conhece a palavra, só que ele usa a palavra de maneira manipulada, distorcida, com aplicação errada. Foi assim que ele fez. Depois leia lá Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus. E como foi que o Senhor venceu o inimigo? Usando a palavra, estando em jejum, em oração e usando a palavra, aplicando de maneira correta, e assim o mal foi repreendido. Diz ainda o texto que essa palavra é proveitosa para corrigir os erros. Meu irmão, a palavra de Deus nos confronta. Confronto é diferente de afronta, não é? Uma pessoa que te afronta, ela não quer o teu bem, ela quer te tirar do sério, ela quer te ver nervosa. A palavra de Deus nos confronta, ela diz algo e mostra a nossa vida, nos confronta no sentido de mudarmos, no sentido de corrigir os nossos próprios erros, porque é muito fácil para cada um de nós apontarmos os erros alheios, apontarmos os erros dos outros. Não é? O Senhor deixa claro isso: antes de você ver o cisco no olho do outro, vê a trave que está no teu. A trave é aquela coluna, não é? Aquela madeira imensa que segura o telhado. Antes de você ver o cisquinho no olho do outro, vê a trave que está no teu. O Salmo 19, o salmista diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Senhor, me mostra aqueles que me são ocultos. Então, essa palavra, ela me confronta para que eu mude o meu coração, para que eu mude a minha maneira de agir, de falar, de pensar. Ela me confronta, ela te confronta para corrigirmos os nossos erros e para nos ensinar a maneira certa de viver. Viver pela fé, viver em obediência, viver em santidade, viver agradando a Deus, não é? Nós vemos vários exemplos. Por exemplo, o Noé agradou a Deus, o Enoque agradou a Deus, como está lá em Hebreus capítulo 11. O próprio Senhor Jesus deixou claro, João 8, 29, que ele sempre faz o que agrada ao Pai. Primeiro aos Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo é claro em dizer que nós temos que aprender como viver e agradar a Deus e assim progredir cada vez mais. E para eu progredir, eu tenho que progredir meditando essa palavra, estudando ela, conhecendo, guardando ela no coração para não pecar, guardando ela para me santificar, guardando ela para ser ensinado, instruído. Não é? Depois leia lá Esdras 7:10, o texto diz que Esdras aplicou o coração a buscar a lei do Senhor, a buscar a palavra de Deus, não é? A guardar, a cumprir o que a palavra ensina e assim ensinar aos outros.
Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, buscar, meditar, ler depois o Salmo 119, o Salmo inteiro é falando da excelência da palavra do Senhor, do Todo-Poderoso, tá? Mas muito bem. Aqui nessa aula inaugural, nós vamos falar, não é, do cânon do Novo Testamento. Lembrando, falamos na aula passada do cânon do Antigo Testamento. O que é o cânon? A tradução literal é vara de medir, mas a tradução teológica é os livros que foram reunidos com inspiração divina, não é, e fazem parte da Escritura. Falamos na aula passada que usamos o cânon da Bíblia hebraica, falamos que na tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina, os católicos inseriram 7 livros a mais, que tem nas Bíblias católicas. Houve, antes de falarmos aqui do cânon do Novo Testamento, é importantíssimo falar também do chamado período interbíblico. Esse período, né, é um período de 400 anos que vai de Malaquias a João Batista. Né? Malaquias foi o último livro profético, lembrando do Antigo Testamento, lembrando que o último livro da história de Israel, do Antigo Testamento, é o livro de Esther, né? Porque os profetas profetizaram simultâneo à história. Né? Esdras regressa, Zorobabel regressa, está lá no livro de Esdras, Esdras também regressa, Neemias também volta a Jerusalém para reconstruir os muros. O livro de Esther narra a história do povo que ficou lá na Babilônia. E depois desses livros, se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que tem os livros dos profetas Ageu, Malaquias, Zacarias e Malaquias. Então, esses profetas profetizaram para o povo que regressou da Babilônia, são conhecidos também como profetas pós-exílicos, né? Profetizaram após o exílio. Muito bem, depois disso, há um silêncio profético de 400 anos. E esse silêncio Deus vai quebrar levantando João Batista, não é? João Batista, como diz lá Mateus, 3 vozes do que clama no deserto. Então, Deus levanta João Batista. Mas nesse período interbíblico foi que surgiram aí os chamados livros apócrifos, né? Surgiram vários outros livros também, falamos disso na aula anterior. E aqui na apostila, né, você que fez a matrícula no curso, você recebe aqui as apostilas, recebe todo o material. Se você que está assistindo essa aula deseja fazer a matrícula e ter também aqui a apostila e todo o material do curso, procura aqui no canal Aula Inaugural do Nível Expert. Tem um vídeo que é a aula inaugural do Nível Expert. Nesse vídeo eu dou o número da secretaria aqui do Estado de São Paulo, a Secretaria da Escola Superior de Teologia João Rui Palharim. Tem lá o WhatsApp, você entra em contato e você faz a sua matrícula e acompanha tudo, recebe todo o material, tá? As apostilas e tudo mais. Mas voltando aqui, na apostila aqui tem uma curiosidade, que é falando do livro de sabedoria, que tem na Vulgata Latina, na tradução de Jerônimo, e não tem nos livros hebraicos, não tem original em hebraico. Nesse livro aqui de sabedoria, é o livro que fala muito contra a idolatria. Eu vou ler um trecho para você, que está aqui na apostila, que é o capítulo 13, versículos 10 a 19. Deixa eu ler para você, olha o que diz aqui. Mas são desgraçados, estou lendo Sabedoria, capítulo 13, versículos 10 a 9. Mas são desgraçados e esperam imortos aqueles que chamaram de deuses as obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras do seu trabalho cozinhou comida com que saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e lhe deu semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, um ademão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou esse cuidado, porque sabe muito bem que se ele não pode ajudar-se a si mesmo, não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível, reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar,
para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede força ao que nem é capaz de mover as mãos. Olha só, livro de Sabedoria, capítulo 13, versículos 10 a 19. Aí aqui na apostila tem também um comentário da Bíblia Edições Paulinas, que é uma Bíblia, uma versão, uma tradução católica. Na página 736, o revisor Dom Mateus Rocha, comentando esses trechos aqui do livro de Sabedoria, ele diz o seguinte: os adoradores das criaturas, maravilhosas obras de Deus, não são os piores, embora não inexcusáveis, porque foram seduzidos de uma beleza e força imensamente superiores a eles mesmos. Muito mais reprováveis são os adoradores feitos de ídolos com as próprias mãos. Olha só, pena que eles não ensinam isso, né? Deveriam meditar mais na Escritura, deveriam ler mais, ensinar as pessoas a meditar, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o período interbíblico termina quando Deus levanta João Batista, está lá Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. João Batista começa a pregar no deserto, ele começa a anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E é ele que vai preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Senhor Jesus. Lembrando que o Novo Testamento, todos os livros e cartas foram escritos depois da vida do Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento tem 27 livros, divididos aí em evangelhos, divididos aí em cartas, né? O Antigo Testamento, nós temos ali o primeiro escritor é Moisés. Temos um período, uma narrativa de aproximadamente 2000 anos, não é? Já o Novo Testamento, nós temos um período de aproximadamente 100 anos. O Antigo Testamento narra a história do surgimento da humanidade, como surgiu o povo judeu, o povo hebreu. O Novo Testamento começa a princípio daquele que é o mais importante, não só do povo judeu, mas de toda a humanidade, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, muito bem, o Novo Testamento é subdividido em evangelhos, 4 livros, tem também um livro histórico, que é o livro de Atos, já vamos falar de cada um deles, as epístolas paulinas, que são 13 cartas, as epístolas universais ou gerais, são 8 cartas, e uma profecia, que é o livro de Apocalipse. Então vamos estudar aqui cada uma dessas subdivisões, como fizemos na aula passada com o Antigo Testamento. Então, muito bem, aqui no Novo Testamento nós encontramos os evangelhos. A palavra evangelho vem do grego, é a junção de 2 palavras, né? Eu e angelion, que significa boas novas. Então o evangelho quer dizer as boas novas. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que o Mateus foi discípulo do Senhor Jesus, o João, o irmão do Tiago, também foi discípulo do Senhor Jesus. Já o Marcos, na época, ele não foi um dos 12 apóstolos, né? Diz a história que o cenáculo onde o Senhor Jesus celebrou a ceia era da família de João Marcos. No livro de Atos, ele já é chamado João Marcos, nas cartas de Paulo é chamado João Marcos, mas é esse mesmo Marcos aqui. Já o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas e é o único escritor não judeu, gentil do Novo Testamento. Gentil quer dizer que era de outra gente, de outro povo, de outra nação. Ele é o único que não é judeu. Lucas é um médico, não foi um dos 12 apóstolos, ele é macedônio, ele se converte depois com a pregação de Paulo, e ele vai escrever o evangelho que leva o seu nome, não é? Vai estudar minuciosamente todos os fatos com os demais apóstolos, com o próprio Paulo, lembrando que Paulo também não foi um dos 12, ele se converte depois. A narrativa de Paulo já está lá direto no livro de Atos. E Lucas vai ser testemunho ocular de diversos fatos do livro de Atos, tá? Então vamos aqui, primeiro os evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos na teologia como evangelhos sinóticos, porque são semelhantes, narra a obra de Jesus, os milagres, enfoca naquilo que Jesus fez. O foco principal é esse. Jesus realizou diversos milagres, onde quer que foi, eles detalham muito esses milagres na Galileia, lembrando que a Galileia era uma região formada por 23 cidades, uma região do norte, né? Jesus começou o ministério lá na Galileia. Então, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o foco principal são nos milagres, naquilo que Jesus fez, nem tanto naquilo que Jesus falou. Mateus traz, então, o Sermão do Monte, que é a mensagem, a pregação, o ensinamento mais extenso do Senhor Jesus. Mateus dedicou 3 capítulos, os 5, o 6 e o 7. Lucas coloca só o capítulo 6, Marcos não fala do Sermão do Monte, nem João, né? Mateus, então, traz o Sermão do Monte. Já o João, por que o João o Evangelho de João não é tido como sinótico? Porque o Evangelho de João foca mais naquilo que o Senhor falou
por exemplo, não é, lá nos capítulos 14, 15, 16, 17, não tem nos outros evangelhos. João foca na pessoa do Senhor Jesus. E alguns teólogos, tem aqui na apostila, não é? Eles apresentam, Jesus é visto nos evangelhos de maneiras diferentes. Aqui na apostila diz que Mateus apresenta Jesus como rei, e foi escrito em primeiro lugar para os judeus, não é? Como rei messiânico, como rei descendente de Davi. Ele é o Messias. Então, o Mateus foca Jesus como rei. Nós lemos no evangelho de Mateus em diversos momentos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E outrora, uma hora, esse profeta é o Isaías, o Jeremias, ele foca muito, Zacarias, enfim, ele repete muito essa frase várias vezes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, demonstrando aos judeus de maneira clara que Jesus é o Messias, que Jesus é o rei, que ele é o descendente de Davi. Marcos apresenta Jesus como servo, foi escrito em primeiro lugar aos romanos, não é? Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, foi escrito em primeiro momento para os gregos, lembrando que é na Grécia que surge a filosofia, é na Grécia que surge o estudo de arte, música, beleza, fala-se muito disso, é na Grécia que surge um termo também chamado narcisismo. Um homem chamado Narciso, certa feita, andando, contemplou sua imagem na água e se achou lindo, se achou o mais belo do mundo. E daí surgiu o termo narcisismo. Jesus, então, é apresentado como um homem perfeito, sem erro, sem falha, perfeito em tudo. João apresenta Jesus como Filho de Deus e foi escrito para todos os que hão de crer e levarem os homens a Cristo. Então, cada um tem uma abordagem diferente. Os sinóticos, não é, apresentam aí os milagres, e tem milagres que é relatado nos três. A multiplicação de pães, não é, e vários outros milagres. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam. João aborda mais aquilo que Jesus falou, mais a palavra do Senhor. Por exemplo, os três sinóticos falam da ceia. João, no capítulo 13, diz uma frase, Jesus celebrou a ceia. O que chamou a atenção mais de João foi o que houve depois da ceia, né, que foi a contenda, a disputa entre os discípulos, foi o lava-pés, que é só João que relata, né? Jesus mandou todos assentarem e Jesus deixou claro, vou mostrar para vocês quem é o maior. E aí Jesus vai lavando o pé de todos. É em João que está escrito, o Senhor Jesus diz, João 12, 26, se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, João relata o que Jesus disse após a ceia, falando a respeito do Espírito Santo. O texto que mais fala, que o Senhor Jesus mais falou do Espírito Santo, está no Evangelho de João. E olha que curiosidade bíblica, segundo vários teólogos, o Evangelho de João, em termos de datação, foi o último livro a ser escrito. Não foi o Apocalipse. João escreve também o Apocalipse, as três cartas que levam o nome dele, o livro do Apocalipse, já vamos falar já já, e o Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito em termos de datação. Tá? Lembrando também, amados, que do mesmo jeito que o Antigo Testamento foi sendo compilado ao longo do tempo, assim também foi sendo compilado o Novo Testamento. Foram escritos os evangelhos e existem aí diversos livros, né, diversos outros evangelhos que não têm nada de bíblicos. Um deles inspirou um livro chamado Código da Vinci, que por sua vez inspirou um filme, foi o primeiro filme da história da humanidade a ser lançado mundialmente. Todos os filmes geralmente são lançados, por exemplo, lá em Hollywood, quando é produzido, ou lá na Europa, quando é produzido, depois vai para o resto do mundo. O Código da Vinci foi lançado no mundo inteiro simultaneamente. Tem até uma pregação tremenda do pastor João Ribe Palharim. Depois que você terminar aqui de assistir a aula, procure aí no YouTube, entre no canal dele, ou digite aí na busca no YouTube, João Ribe Palharim, escreva o nome da mensagem, Jesus e o Código da Vinci. E aí o pastor João Ribe aborda, não é, essa mensagem a respeito desse filme, que foi inspirado num tal evangelho que não tem nada de bíblico. Então, no decorrer do tempo, surgiram outros evangelhos que não são bíblicos, não é? Surgiram outras cartas que não têm nada a ver de bíblicas, e chegou um momento que a Igreja de Cristo se reuniu para trazer de fato aquilo que tem inspiração divina, aquilo que de fato é a palavra de Deus. Tanto é que no Novo Testamento, tanto na Bíblia protestante quanto na Bíblia católica, são os mesmos livros, não tem mudança nenhuma, são os mesmos 27 livros, tá? Continuando então, falamos aqui já dos evangelhos, vamos falar do livro histórico.
único livro histórico é o livro de Atos, né? E é chamado de Atos dos Apóstolos, né? Aquilo que os apóstolos fizeram. Se reuniram, o Senhor Jesus, começa o livro dizendo que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ficou 40 dias com eles, dando muitas infalíveis provas da sua ressurreição, depois subiu aos céus e deixou clara a mensagem: vocês serão revestidos de poder. O mesmo poder que agia através dele seria derramado também sobre os discípulos, né? Do grego é dunamis, poder. E assim aconteceu. Atos 2 narra a vinda do Espírito Santo, todos foram revestidos e o surgimento da igreja como a conhecemos hoje. Lembrando que nos evangelhos o Senhor Jesus já havia falado da igreja. Mateus 16, ele deixa claro: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. A igreja de Jesus, ele é o cabeça, ele é o fundador. A doutrina católica distorce o entendimento bíblico dizendo que Jesus colocou Pedro como o primeiro papa. Quando Jesus diz: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra principal é Jesus, não é? Lá na frente, no módulo 4, nós vamos estudar a eclesiologia, que é a história da igreja, e vamos explicar de maneira mais detalhada, não é, o significado dos nomes, a importância, o entendimento bíblico correto, não é? Pedro quer dizer pedrinha pequena. Quando Jesus diz pedra, é Petra, pedra grande. Ele, Jesus, é a rocha, é a pedra principal da esquina sobre a qual a igreja está edificada. É através de Jesus, que é o cabeça da igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Nós vamos estudar a história da igreja também. A igreja do Senhor é triunfante, a igreja do Senhor é vencedora e nós temos que fazer parte da igreja do Senhor, não só de uma denominação, não é? Essa aqui é a Paz e Vida, talvez você congregue na Paz e Vida ou em outra denominação. Jesus fundou a igreja, ele só tem uma igreja. A igreja dele está espalhada pelas denominações. Nós temos que fazer parte, além de uma denominação, da igreja de Jesus Cristo, tá? Continuando então, Atos narra o surgimento da igreja, a propagação da fé do evangelho para outras nações. Começou lá em Jerusalém e se espalhou. Jesus avisou, né? Atos 1:8, recebereis a virtude, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Em Atos já mostra as viagens de Paulo indo a outras nações, levando o evangelho, o poder de Deus operando, não é? O poder de Deus agindo de maneira sobrenatural. E é interessante como a igreja vai crescendo e avançando, como a igreja vai se alastrando o mundo afora. E onde há homens, há problemas, amados. Compreenda que não existe igreja perfeita, porque a igreja é feita por homens, e homens são falhos, homens são pecadores. O cabeça da igreja, que é Jesus, é perfeito, ele não erra. Então, como diz o ditado, não procure uma igreja perfeita, procure uma igreja bíblica, uma igreja que esteja firmada na palavra, uma igreja que não explore a fé, uma igreja que tenha entendimento bíblico, que Jesus é o centro e não o homem é o centro, não é? Muita gente, infelizmente, nos nossos dias, tem se decepcionado por causa de maus testemunhos, tem se decepcionado por causa de gente que era para apoiar e julga e condena. Querido, a igreja de Jesus é triunfante, a igreja de Jesus é vencedora, a igreja de Jesus segue Jesus. Nós temos que fazer parte dessa igreja. Homens são falhos, homens são pecadores e todos nós também somos. Não tem como alguém levantar a mão e dizer: eu nunca pequei, eu nunca errei, eu nunca falhei. Se assim fizer, está mentindo, porque a Escritura deixa claro: se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, a verdade não está em nós. E na igreja nós temos que aprender a conviver, não é? As cartas paulinas, aqui as epístolas de Paulo, que é a próxima subdivisão, falamos dos evangelhos, falamos do livro de Atos, e Atos, se você lendo o texto, lhe incentiva a leitura bíblica, não só leitura por ler, mas meditar. A instrução bíblica é meditar na palavra dia e noite, não é? Atos não tem um ponto final, embora tenha literalmente, estou dizendo no sentido geral, não é? Se você ler o texto, deixa em aberto, porque a igreja continuou, a igreja avançou e chegou aos nossos dias. A história continua sendo escrita pelo Senhor. E hoje é a nossa vez, hoje são os nossos dias de continuarmos e perseverarmos dessa mensagem que chegou até nós, transformar a nossa vida e continuar avançando. Lembrando também que aqui nas epístolas de Paulo, que é o próximo tópico, Paulo vai tratar da orientação à igreja. Todas as cartas de Paulo, que são 13, não é? A carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão,
Todas essas 13, né, tratam fundamentalmente da igreja, de como deve ser organizada, as doutrinas, os problemas, trata de tudo aqui nessas cartas. Paulo trata de todos os assuntos. Romanos começa falando, não é, da perversão geral do ser humano, da deturpação. Capítulo 1 fala da corrupção geral, como o ser humano se corrompeu. Não é? Paulo fala também que não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nas cartas de Paulo, ele ainda vai dizer que tem gente que prega o Evangelho por vanglória, por inveja. Ele vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que eu mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além desse que eu já estou ensinando e pregando, seja anátema, não acredite, considere maldito. Nós vemos isso acontecer no decorrer da história, não é? 600 anos depois, um anjo apareceu numa pedra preta em Meca e falou com Mohammed, com Maomé. Surgiu lá o Islã, o Alcorão, deu a ele tábuas de ouro e ele escreveu o Alcorão. 1800 anos depois, nos Estados Unidos, um anjo chamado Moroni apareceu a um homem chamado Joseph Smith Jr., deu a ele também tábuas de ouro. Engraçado que nunca é de outro material, sempre é de ouro. E aí ele escreveu o outro Evangelho de Jesus Cristo, o livro de Mórmon. E tanto o Islã, os muçulmanos, quanto os seguidores de Joseph Smith Jr. crescem e se multiplicam aos milhões. Mas voltando aqui, nas epístolas então já aborda a coletividade, a igreja, os problemas da igreja, o viver pela fé, o agir de maneira correta. Ele trata de casamento, de fé, de comportamento, de relacionamento, de dons espirituais, da organização da igreja. Nós encontramos aqui também as chamadas cartas pastorais, né, que são as cartas de Paulo a Tito e a Timóteo, as duas, né, tanto Tito quanto Timóteo foram preparados por Paulo e foram enviados para ser pastores. Tito da igreja de Creta e Timóteo da igreja de Éfeso. Então os problemas da igreja, a instrução, como lidar com a igreja, como ser o pastor, o líder, como agir, como ser exemplo, enfim, tudo que é a situação que acontece na igreja, Paulo trata aqui nessas cartas, não é? Então ele trata da ceia do Senhor, como deve ser celebrado, diversos assuntos, né? Lá no capítulo 11, 1 Coríntios, ele diz, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Deixa eu lhe trazer aqui um contexto para você entender, porque muita gente, por não entender, pega o texto fora de contexto, e texto fora de contexto é pretexto para heresia. Corinto é uma cidade grega, ficava na Grécia. Então, antes de conhecer o Evangelho, eles eram pagãos, acreditavam em Zeus, em Afrodite, em Ares, no panteão grego. E era comum, não é, celebrarem festas com o deus grego Baco, não é, era o deus do vinho. Eles bebiam, se embriagavam, comiam, bebiam, depois praticavam orgias sexuais. Muito bem, Paulo vai lá, prega o Evangelho, eles creem, eles se convertem, só que na igreja, no momento de celebrar a ceia, não agiam com entendimento, com sabedoria, como o Senhor instruiu. Cada um trazia o seu próprio vinho, cada um trazia o seu próprio pão, bebiam, se embriagavam, enchiam a barriga, quem tinha dinheiro trazia. Os irmãos que não tinham recurso não tomavam a ceia, não comiam nem bebiam. E aí Paulo vai discernir, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não está discernindo o corpo do Senhor. Não adianta tomar 1 litro de vinho, de suco de uva, não adianta comer um pão inteiro sem discernimento, sem entender. Tem que ter discernimento, porque a ceia aponta para o passado. Não é? Nós temos que trazer a memória, ela é celebrada em memória de Jesus. Ele morreu, foi um sacrifício vicário, ele foi açoitado, foi moído, foi retalhado em nosso lugar. Quem merecia a morte éramos nós, mas ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. A ceia também é uma renovação de aliança. Não é? Jesus diz, quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. A ceia também aponta para o futuro. O próprio Senhor Jesus fala da ceia celestial, onde ele mesmo vai servir. Ele mesmo diz, muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino de Deus. Nós temos que nos preparar. Aí muita gente, não tendo entendimento da ceia, não é, da maneira de celebrar com temor, com discernimento, aplica de maneira errada, dizendo que é indigno para participar da ceia quem não é casado no papel. Meu irmão, no tempo bíblico não existia certidão de casamento. Nós não encontramos empecilho nenhum na Bíblia para ser batizado. Tem gente hoje que se a pessoa não é casada no papel, não batiza. Tem doutrinas por aí hoje de igrejas que se a mulher, por exemplo, é batizada e o marido não é cristão, a mulher não pode tomar ceia. Onde está escrito isso na Bíblia?
Jesus não fazia entrevista com ninguém, ele deixou claro, quem crê e for batizado será salvo. As pessoas que criam eram batizadas em seguida. É isso que nós lemos em João 4, é isso que nós lemos no livro de Atos inteiro, vários exemplos, desde Atos 2, lá depois Atos 7, Atos 8, né? Filipe lá em Samaria, Filipe com o eunuco, depois lá Saulo, Atos capítulo 9, que foi o que demorou mais para ser batizado, 3 dias, foi só cair as escamas, o entendimento abriu, já foi batizado. Atos 10, Pedro lá na casa do centurião. Atos 16, Paulo e Silas lá em Filipos, o carcereiro de Filipos, todos os exemplos bíblicos, quem creu já era batizado em seguida. Isso não era empecilho para tomar ceia. A esse respeito também Paulo fala na primeira carta aos Coríntios 7,14, se um é cristão, a mulher é cristã, o marido não é, o que é cristão santifica aquele que não é. Como que vai santificar se não tem parte com o Senhor, se não toma ceia? Aí muita gente hoje diz, se não é casado no papel, não pode. Meu irmão, certidão de casamento existe no nosso país há menos de 300 anos. A certidão, o contrato social foi criado por um francês chamado Jean-Jacques Rousseau, ele que criou o contrato social e que gera direitos e obrigações. Anos mais tarde, no nosso país surgiu uma lei chamada Lei de Registros Públicos. Através dessa lei, que é registrado em cartório, todos os atos da vida civil, o nascimento, o casamento, o óbito, a morte, tudo tem que ser registrado, mas isso não é impedimento para cear. Tem que casar primeiro com Deus, tem que ter uma aliança com o Senhor. É óbvio que isso também não impede, uma vez que entendendo a palavra de Deus, se eu entendo as coisas espirituais, eu tenho que entender também que toda autoridade é constituída por Deus, eu tenho que regularizar a situação. Conheço gente que durante anos e anos viveu em união estável, porque não sabia, porque não conhecia, depois que ouviu a palavra, o entendimento abriu, foi lá e registrou essa união e registrou se tornando casamento, diante de Deus e diante dos homens. Porque o casamento diante de Deus, amados, está lá em Gênesis capítulo 1. Jesus repete o texto de Gênesis lá em Mateus 19, quando ele é perguntado acerca de casamento, acerca de divórcio. No princípio criou Deus o homem e a mulher. Deus viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, que os dois, cada um deixa a casa do pai e da mãe, se unam numa só carne, se tornando uma família. Não existia certidão de casamento na Bíblia, não existe. Então isso não é impedimento para cear. Deu para entender? Agora, a partir do momento que eu caso com Deus, tenho a minha aliança com o Senhor, tenho um entendimento aberto, tem que regularizar também a situação diante dos homens. Tá? Então, Paulo trata de diversas situações aqui nas epístolas. Vamos continuar daqui, depois das epístolas paulinas, tem as epístolas universais ou gerais, que são 8, A carta aos Hebreus, a carta de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e a de Judas. São assim chamadas de epístolas gerais porque não tem um destinatário específico, é geral para a igreja. Por exemplo, a carta aos Hebreus é para os hebreus, mas não diz uma pessoa específica. Diferente da de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, a Tito, a Filemon. Filemon era uma pessoa, não era uma igreja não, tá? Filemon era uma pessoa. Mas voltando aqui, então são gerais, A carta aos Hebreus, embora não se tenha autoria certa, a maioria dos estudiosos diz que foi escrita por Paulo, e eu também concordo pelo contexto geral da carta, e também uma pista muito clara disso é o encerramento, falando de Timóteo, falando os da Itália vos saúdam, Paulo que foi levado no final da vida a Roma, final da vida não, quando foi preso, está lá em Atos 21, e aí até o Atos 28, termina o livro de Atos, ele em prisão domiciliar por 2 anos em Roma, na Itália. De lá, ele vai evangelizando gente, de lá, ele está em prisão domiciliar numa casa, mas é a pessoa se convertendo, a gente sendo liberta, ele escrevendo, enviando orientações à igreja. Por isso que muitos acreditam que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, e eu também compartilho desse entendimento. As cartas de Pedro foi enviada às igrejas de maneira geral, as de João e a de Judas. Esse Judas aqui não é o Iscariotes que se enforcou, esse Judas aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus. Ele começa, a carta é curtinha, só tem 25 versículos, ele começa a falar, dizendo, se identificando como Judas, irmão de Tiago. No Evangelho, o Judas, irmão do Tiago, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante, são os meio-irmãos do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus nasceu, José consumou o casamento com a Maria e nasceu 4 filhos homens, outro José, Simão, Tiago e Judas, fora as mulheres.
Então, o intuito dessa carta de Judas, versículo 3, é encorajar os irmãos a batalhar pela fé. Muito bem, por fim nós temos aqui a profecia, nós temos aqui o Apocalipse. Apocalipse vem do grego, quer dizer revelação, não é? Foi escrito pelo apóstolo João quando ele foi exilado na ilha de Patmos. Ele era o pastor da igreja de Éfeso e foi exilado pelo imperador romano por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus, e lá na ilha de Patmos ele vai ter essa revelação a respeito do fim. E nós vivemos nesses dias, né? Nós vivemos nesses dias, no capítulo 1, João descreve o Senhor Jesus em glória, todo-poderoso como Ele é. E aí Jesus fala com ele e ele deixa claro, não é? Eu estou no meio da igreja. Ele vê 7 castiçais, que representam as 7 igrejas, e Jesus andando no meio. E aí Jesus manda ele escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, a Ásia Menor, a atual Turquia, que representa os períodos da história da igreja. E em diversas dessas, Jesus vai dizer: eu conheço as tuas obras. O Senhor passeia por meio da igreja dele. E ele sabe quem está na igreja dele, de fato está firme na fé, em santidade, quem está em obediência, em temor, quem está com a vida ali mais ou menos, quem está por outro motivo, ele conhece. Ele não tem uma opinião a nosso respeito, ele conhece a nossa vida, ele conhece o íntimo do nosso coração, ele conhece as nossas obras. Por isso nós temos que andar na presença dele em sinceridade e temor. Todas as 7 cartas, ele termina dizendo: ao que vencer, a cada um que vencer, haverá uma recompensa, não é? Quem vencer vai ser vestido de linho branco, quem vencer não vai passar pela segunda morte, quem vencer vai se assentar no trono, enfim, cada um, não é? A cada carta ele encoraja a vencer, ele apresenta as obras, ele fala daquilo que a igreja fez. Só 2 igrejas que ele não repreende, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que ele só elogia. As outras ele aponta que precisa ser corrigido. Uma tinha doutrina, mas não tinha fé. Outra tinha fé, mas deixava as coisas acontecer de todo jeito. Uma crescia, mas não zelava pela palavra. Ele vai apontando. Uma tinha nome que estava viva, mas estava morta. Outra parecia rica, mas estava pobre. A que era pobre, ele diz: está rica, não é? É importante estudar e meditar na palavra, porque o Senhor conhece o íntimo e profundo do coração. E nós temos aqui no Apocalipse a revelação para os dias do fim. São esses dias que nós vivemos. Por isso nós temos que nos preparar. O livro de Apocalipse termina o Senhor Jesus dizendo, claro, e a noiva e o Espírito dizem: vem, e quem tem fé diga: venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Temos que nos preparar em temor, em santidade, em fidelidade, como ele diz no capítulo 22, quem é sujo, suje-se ainda, quem é injusto, pratica injustiça ainda, agora quem é santo, anda em santidade, quem é justo, anda em justiça. Nós temos que nos preparar para nos encontrar com o Senhor. O desfecho final da história já está acontecendo. Nós temos que nos preparar a cada dia para estarmos com Ele, vivendo em novidade de vida. A igreja do Senhor Jesus é triunfante, a igreja do Senhor é vencedora. Você tem que ser parte dessa igreja, não é? Não pode ser parte só de uma denominação, porque as cadeiras vão ficar, o prédio vai ficar. Nós, reunidos, somos a igreja viva do Senhor, que vai perseverar até o fim. Se você gostou até aqui, deixa aí o teu joinha para nos ajudar, tá bom? Essa é a última aula dessa matéria de bibliologia. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar, e você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Faça aí a tua oferta, a tua doação, está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, faça aí o teu depósito, a tua transferência, e depois envie o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em retribuição, em agradecimento, os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula, e viva o Senhor Jesus!